Bom, então vamos falar um pouco de integração por substituição. Que é a integração por substituição é uma espécie de adivinhação um pouco mais organizada. Às vezes você você não adivinha tudo, mas tenta uma coisa assim, né? Sei lá, tipo, vou fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo ou não, tá? Mas imagina que você é uma coisa assim, integral de raiz de 1 mais x2 dx. Aí você olha para isso e diz, pô, seria bom tirar isso da raiz, né? Então, você tem vamos dizer, na cabeça assim, 1 mais tangente quadrado θ igual a secante quadrado θ. Então, Pitágoras, né? Certo? No círculo trigonométrico, né? Você tem aqui, vamos dizer, com o raio 1, aqui é tangente, aqui é secante. Bom, θ é esse comprimento aqui. Então, de repente, você diz, vou pensar assim, de repente eu posso fazer x igual a tangente θ. E aí eu vou transformar numa integral em relação a θ. Então, a ideia aqui seria dizer, bom, a derivada, vou fazer assim meio mecanicamente, dx dθ, a derivada tangente, acho que não me falha a memória, secante quadrado θ. Então, você poderia, vamos dizer, botar assim, se você incorporar esse dx dθ, ou simplesmente dizer, dx igual a secante quadrado θ dθ. Depois eu vou discutir isso um pouquinho melhor. Então, isso aqui viraria uma coisa assim, né? Integral de 1 mais tangente quadrado θ, dentro da raiz quadrada, vou botar aqui um meio, já que eu botei o parênteses, vezes secante quadrado θ dθ. E aí, bom, isso aqui dá... Isso aqui é secante quadrado. Sempre vai ter que pensar, bom, eu vou estar imaginando isso aqui, o x pode variar de menos infinito a infinito. Então, quando o θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, a tangente varia de menos infinito a infinito. E a secante, que é 1 sobre cosseno, é sempre positiva. Tá? Então, aqui a gente pensa assim, θ de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, estou tranquilo aqui, né? Tangente θ varia de menos infinito a infinito e secante θ é maior que zero, né? Então, aqui você pode botar a integral secante, então, secante ao cubo θ dθ. Não sei se melhorou, mas aqui eu ainda posso, vamos dizer, entendeu? Aqui eu não adivinhei a primitiva, mas eu dei um passo que pode talvez melhorar a minha coisa. Eu eliminei uma raiz quadrada, ao preço de introduzir uma secante. Oi. Porque o meu x, em princípio aqui, 1 mais x2, x pode variar de menos infinito a mais infinito. Então, nesse intervalo, a tangente, né, porque eu vou fazer, estou fazendo x igual a tangente θ. Então, a tangente aqui é seno sobre cosseno, varia de menos infinito até mais infinito. Então, tá bom. E, maravilha, né? Porque eu tenho uma raiz quadrada da secante quadrada, nesse mesmo intervalo, a secante é sempre positiva. Então, eu posso escrever que raiz quadrada de secante ao quadrado é secante. Não preciso de módulo, de nada. Então, aqui é um tipo assim, faz-se uma substituição que é meio
vamos dizer, meio manjada, assim, né? Quer dizer, por exemplo, se você tivesse 1 menos x ao quadrado, seria meio natural botar x igual a seno θ ou cosseno θ, uma coisa assim. Mas, bom, aqui dá para continuar. Agora tem que contar com uma certa ajuda divina. Uma coisa que você pode tentar é fazer 1 mais secante quadrado igual a 1 mais tangente quadrado. Então, botar aqui secante θ, secante quadrado θ. Na verdade, recuando em relação ao que tinha feito antes. Né? E esse daqui, botar 1 mais tangente quadrado θ dθ. E aí isso vai dar integral da secante θ dθ mais integral de secante θ tangente quadrado θ dθ, né? Duas. Bom, essa daqui, já lidei com ela, já vi antes. Né? Então, pela graça de Deus, essa daqui dá o log secante θ mais tangente θ. Aqui eu não preciso, porque isso aqui é 1 sobre cosseno e isso é seno sobre cosseno. Então, mesmo que o seno seja negativo, isso é positivo. O denominador é o mesmo e 1 é maior ou igual que... Né? E essa daqui, sei lá, né? Tá? Então, eu estou dizendo que essa secante quadrada aqui eu posso substituir por 1 mais tangente quadrado θ. Tá? Estou jogando agora na direção contrária. Essa daqui, talvez por partes, né? Talvez voltar na mesma coisa, né? Não sei. Porque aqui a derivada secante é secante tangente, né? Se não me engano. Estou jogando assim meio de memória. Então, poderia pensar, bom, eu tenho secante e a derivada da secante. Poxa, então... Né? Derivada da secante é secante tangente mesmo? Alguém? Então, beleza. Então, isso daqui... Né, bom, é tangente e secante tangente. Então, se eu integrar secante tangente, vira secante, só que se eu derivar a secante, vira secante ao cubo, né? E eu volto para a mesma coisa. Mas se eu voltar com o sinal trocado, né, quer dizer, às vezes a gente tem uma certa ajuda. Vou tentar isso por quê? Porque quando digamos que eu faça secante tangente vezes secante θ. Então, essa aqui eu chamo de U', essa de V. Aí eu vou fazer, isso vai me dar UV menos UV'. Aí o U vai ser, aliás, aqui é tangente, né? Tangente. Tá? Aí o U vai ser secante e o V' vai ser secante quadrado, vai dar secante ao cubo, mas vai vir com o sinal trocado. Aí eu passo para o lado de cá e fecho. Tá? Então, isso aqui ó, vai dar mais... Então, estou chamando essa daqui secante tangente de U, tangente de V, de U'. Né? Então, aqui é U', V. Então, meu U é secante θ. Esse aqui é o U. V', bom, aqui eu boto V, tangente θ. E aí eu boto menos a integral de U, que é secante θ, V', que é secante quadrado θ.
E aí eu estou com essa integral igual a essa daqui, menos ela. Então, passa ela para o lado de cá, divido por 2, resolvo. Entenderam isso aqui que eu fiz? Ó? Isso aqui foi assim, né? Eu olhei para cá e disse, poxa, esse daqui tem só essa daqui, isolada, essa daqui já foi para cá. Então, essa daqui eu posso escrever como secante θ tangente θ vezes tangente θ. Essa daqui é a derivada da secante. Então, vou chamar de, digamos agora, de V'. E essa daqui é a U. Então, V igual a secante θ, U' é igual a secante quadrado θ. Então, aqui eu boto UV, U tangente θ, V secante θ, menos V, U', secante θ, secante quadrado θ. Aí eu vou ficar com 2 vezes, né, moral da história, 2 vezes a integral de secante ao cubo θ dθ é igual a log secante θ mais tangente θ mais secante θ tangente θ. Aí eu divido por 2 e tenho isso daqui, que é essa daqui. Então, eu simplesmente divido por 2, boto aqui sobre 2, aqui eu posso botar um raiz quadrada, né, para fazer, certo? Tá? Log da o negócio elevado a 1/2 é 1/2 do negócio. Agora eu tenho que voltar aqui, né? X é igual a tangente θ. Então, eu vou ter que fazer aqui. Tangente θ é x e tem secante θ. Secante quadrado θ é igual a 1 mais x2. Então, secante θ é igual a raiz de 1 mais x2. Que eu estou no intervalo, isso está valendo. Então, eu substituo aqui. Né? Quer dizer, essa integral aqui vai dar o log da raiz quadrada de x mais raiz de 1 mais x2. Mais 1/2 de x raiz de 1 mais x2. Mais uma constante. Agora você cruza os dedos e deriva. Ver se essa coisa estranha vai dar aquilo ali. Vamos ver. Se der errado, não vou fazer de novo. Mas entenderam assim Oi? Peraí, que não estou vendo nada. Esse daqui, porque eu fiquei com isso daqui igual a isso. Esse cara daqui é o mesmo que está aqui, então eu passo para o lado de cá, fico com 2 vezes ele. E assim. Agora eu dividi por 2. Então esse daqui está dividido por 2. E aí eu fiz uma graça, acho que está certo. Quer dizer, o log de alguma coisa, né? Log de A sobre 2 é igual a log da raiz de A, que é A elevado a 1/2. Então, vou derivar
Se der certo, deu. Se não der certo, bota no computador para fazer. Então, isso daqui vai dar... se eu derivar esse negócio daqui, vai dar 1 sobre o cara, raiz de x. Pô, esse daqui eu não estou feliz com ele. Raiz de 1 mais x sobre 2, vezes a derivada dele. A derivada dele é 1 meio. Eu acho que eu vou deixar esse cara sobre 2, né? Mais fácil de derivar, né? Eu acho que eu vou... Não estou achando engraçado a graça que eu fiz, não. Vou trocar isso aqui, né? Vou dizer assim, vou deixar aqui 1 meio do log disso, né? Aí pelo menos eu já não tenho que derivar tão assim. 1 meio de 1 sobre x mais raiz de 1 mais x2, vezes a derivada de x mais raiz de 1 mais x2, que é 1 mais 1 meio de 1 mais x2 elevado a menos meio vezes 2x aqui, né? A derivada do x2. Legal? Todo mundo sabe derivar? Então, confere aí para eu não errar. Bom, então isso daqui foi a derivada desse. Mais 1 meio da derivada de x raiz de 1 mais x2. Então, tem raiz de 1 mais x2 mais x 1 mais x2 elevado a menos meio vezes meio, esqueci do meio, né? Vezes 2x. Então, corta esse 2 aqui. Esse 2 aqui também corta aqui. Então, no fim, tem 1 meio de 1 sobre x mais raiz de 1 mais x2, mais a vezes, aqui tem 1 mais 1 sobre raiz de 1 mais x2, mais raiz de 1 mais x2, mais x e x, né? x2 sobre raiz de 1 mais x2. Agora simplifica essa porcaria toda. Né? Isso aqui dá para... Bom, simplifica aí. Né? Pelo menos para começar, né? Aqui você pode botar raiz de 1 mais x2 mais 1 sobre x raiz de 1 mais x2 mais 1 mais x2. Ui, tá feio, né? Mais raiz de 1 mais x2 mais x2 sobre raiz de 1 mais x2. Bom, imagino que simplificando de alguma maneira... ter alguma coisinha aí que dê para fazer, né? Vejam aí, eu não estou totalmente descrente, não. Mas já me aconteceram 2 episódios assim. Uma vez eu e um colega ficamos que nem 2 patetas, porque ele chegou para mim e disse, pô, eu fiz um negócio, integrei de um jeito, deu uma coisa, integrei de outro jeito, deu outra coisa, completamente diferente.
e nós levamos uma meia hora para descobrir que aquelas duas coisas diferiam de uma constante. É tipo assim, né? Sei lá, você bota... Certo? Se você tiver um cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ oculto, isso é um 1. Né? Pode acontecer um negócio assim. Esse aqui me lembra mais um episódio que me deixou muito feliz, que eu tenho um colega de graduação, o Severino, e o Severino fez licenciatura e lá de Realengo, ficou dando aula lá em Realengo, e a gente se vê a cada 10 anos, sei lá, uma coisa assim. Eu sei que um dia eu estava em casa, não tinha nem celular na época, com o telefone era o Severino. O Severino falou, pô, tem um negócio aqui no colégio que era uma expressão assim que devia dar tanto e ninguém consegue e tal, não sei o que é. Aí eu falei, não, tá, daqui a pouco. Aí eu peguei, era uma coisa assim que você fazia uma simplificação e dava o negócio. Aí depois eu falei assim, não, é assim e tal. Me senti super feliz de... Imagina, você ter um colega que está lá com a mão na massa e você poder dar uma força assim. Então aqui, eu acredito que possa ser uma situação desse tipo. Então deixo aqui para vocês a coisa, porque não vou gastar o tempo da aula agora. Mas o importante aqui é ver que, às vezes, a substituição pode ser um passo na história. Né? Eu fiz uma substituição, transformou isso aqui que eu não tinha nenhuma ideia, mas pode ser que tivesse uma outra ideia, mas se o negócio realmente é esse, estava meio brabo mesmo. Né? Então, fiz uma substituição que caiu numa coisa trigonométrica que depois, por sorte, eu já tinha feito a integral da secante. Sabia aquele logaritmo da secante mais tangente, não ia sair de jeito nenhum, e foi. E às vezes você faz e no meio do caminho você se perde e não consegue e pronto. Mas quer dizer, tem essas coisas meio padrão assim, 1 mais x2, x igual a tangente. Se você tiver uma coisa... Outro dia alguém me perguntou assim... Quer dizer, às vezes você pode ter uma coisa assim, né? x2 mais 5. Não é 1 mais x2. Né? Mas você pode transformar isso aqui, né? Por exemplo, fazer x igual a raiz de 5 vezes y. E aí você vai ter 5y2 mais 5, que é 5y2 mais 1. E essa substituição é uma substituição relativamente simples. Então, vamos dizer, a primeira substituição aqui para criar um y2 mais 1, para agora poder dizer, agora eu vou fazer y igual a tangente θ. E aí vai em frente. Mesma coisa, vamos dizer, se tivesse... Bom, se fosse x2 menos 5, então era para cair aqui e ficaria com y2 menos 1, aí você pensaria em y igual a secante de alguma coisa para virar uma tangente quadrada. Quando é alguma coisa tipo 1 menos x2, né, tipo uma raiz de 1 menos x2, aí seno, cosseno são os tradicionais, as substituições trigonométricas. Então, tem os mais... as menos evidentes. Porque, claro, às vezes, se você tem uma coisa... se você tiver raiz de 1 mais x2 vezes 2x, né, esse cara aqui é a derivada do que está aqui dentro. Então, aqui é natural você dizer, eu vou fazer esse aqui igual a u, e esse daqui é o linha. Aí você tem raiz de u, o linha. Então, isso veio da derivada de alguma coisa que vai dar raiz. Né? Então, você tem u elevado a 1 meio u linha, isso veio de u elevado a 3 meios. Quando você deriva isso, dá 3 meios, u elevado a 1 meio u linha. Então, bota 1/2 aqui, está resolvido.
Tem esse tipo de coisa. Tem um outro método famoso, assim, que é as frações parciais, que é quando você tem quocientes de polinômios. Polinômios é meio... Vamos dizer, você sabe que todo polinômio tem raiz complexa. Que são raízes complexas, quando ele é de coeficientes reais, raízes complexas conjugadas. Então, um polinômio, quando ele tem raízes, ele vira uma coisa assim, né? X menos R1, X menos R2, etc., X menos Rn. Se as raízes forem reais. Né? Vezes o termo de maior grau, mas é uma constante aqui. Eventualmente, se são raízes, vamos dizer, x menos a mais bi, vezes x menos a menos bi, isso é uma coisa, tipo, x menos a mais bi, vezes x menos a, aqui é menos bi, mais bi. Então é uma coisa tipo a mais b vezes a menos b. Quando você multiplica a mais b por a menos b, dá 2 menos b2. Então aqui vai dar x menos a ao quadrado menos bi ao quadrado, que é o x menos a ao quadrado mais b2. Por isso que esse negócio daqui é o seu polinômio, que, claro, não pode ter raiz real, porque isso é maior ou igual que zero e isso é maior que zero. Toda vez que você tem uma coisa do segundo grau que não tem raiz, é porque você transforma em algo assim e sobra uma coisa positiva. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você tem um polinômio, ele se fatora em produto de termos do primeiro grau, que são os que têm raízes reais, são as raízes reais, e as raízes complexas, elas se agrupam duas a duas e viram coisas do segundo grau. Isso aqui é uma coisa do segundo grau. Quer dizer, esse fator aqui não existe, porque eu teria que pôr os números complexos aqui, para tirar os complexos vira uma coisa assim. Tá? E aí, vou só meio que... Quando você tem assim, um quociente de dois polinômios, p de x sobre q de x, a ideia é que você pudesse... Na verdade, é tudo meio hipotético, porque você não tem, em princípio, o cálculo preciso das raízes desse polinômio aqui. Mas supondo que você conseguisse fatorar esse daqui, quer dizer, isso aqui fosse, vamos dizer, um p de x, aí você tem uma coisa assim, x menos R1, tal, x menos RK, e aí tem mais um termo do segundo grau aqui, x2 mais A1, x mais B1, tal, outro x2 mais a L, x mais BL. Tá? Então você tem aqui K termos do primeiro grau, mais L termos do segundo grau, significa que o grau desse polinômio aqui é K mais 2L. Então, vê se está claro assim. Eu tenho um quociente de dois polinômios, o denominador eu consigo fatorar. É como se eu tivesse feito a decomposição em fatores primos. Nada aqui eu posso decompor mais. Eventualmente, alguns desses aqui são potências. E aí o que você faz é dizer assim, é um chute mais ou menos o seguinte, é dizer, esse negócio deve ter vindo de uma soma de coisas assim, x menos R1, alguém sobre x menos R1, mais alguém sobre x menos R2, mais alguém sobre x menos RK, mais aí alguém sobre x2 mais A1x mais B, mais alguém sobre
x2 mais AL x mais BL. Fazendo grosseiramente, mas pensando assim, né, quando você está somando frações, você pega os denominadores, a falta de, vamos dizer, algum algoritmo muito claro para achar o mínimo múltiplo comum, você multiplica os denominadores, né, e bota tudo assim. Então é como se a gente estivesse desfazendo isso, e aí trata-se de achar esses caras. Isso é mais ou menos assim, esse cara daqui. A ideia é que esse P aqui é menor, de grau menor do que Q. Tá? Se P, vamos dizer, se o Q tem grau 18 e o P tem grau 23, você divide P por Q. Não sei se vocês sabem dividir polinômio. De uma maneira, você divide um polinômio de grau maior por um de grau menor, e aí sobra um resto cujo grau é a diferença dos graus. Quer dizer, diferença no caso assim, porque só tem... na verdade, você divide o grau do de grau maior pelo grau do de grau menor, e o resto dessa divisão vai ser o grau do resto. Mas, basicamente, acontece o seguinte, você pega... Se o grau desse for maior do que desse, você divide, aí dá um polinômio, e fica o resto dividido por esse. De maneira... Polinômio você sempre sabe integrar. Então, na verdade, o problema vai ser sempre integrar o resto dividido pelo divisor com o resto de grau menor que o do divisor. Então, eu vou supor que o grau desse é menor. Né? Então, aqui você vai ter coisas... A ideia é que aqui vai ser coisa assim, do tipo A, vamos dizer, A1, A2, AK... E aqui vai ter coisas do primeiro grau. AK mais 1, X mais B1 até AK mais L, X mais BL. Não estou demonstrando nada, mas estou mais ou menos explicando o que acontece. E aí você decompõe em coisas assim, e essas coisas são mais fáceis de integrar. Tem um problema assim, quando tem potências aqui, tem uns detalhes a mais, mas basicamente é uma coisa assim. E aí você diz, bom, tudo aqui é logaritmo. X menos R1 veio do logaritmo de x menos R1, ou do módulo de x menos R1. Então, tudo isso aqui integra como logaritmo. E esses daqui, todos eles viram coisas assim. Porque isso aqui é uma coisa do segundo grau que não tem raiz real. Se não tem raiz real, é desse tipo. Então, você pode, cada um deles, colocar dessa maneira. E isso daqui ó, tem uma substituição. Ó. Você faz x mais a, x menos a igual a y. Aí você fica com y2 mais b2. E depois você faz y igual a bz. Aí você fica com b2, z2 mais b2, tira o b2. E aí faz z igual a tangente θ e vai em frente. Na verdade, tem esse detalhe do termo do primeiro grau aqui, que antes disso, você pega esse cara daqui e transforma na derivada desse. Porque esse é do segundo grau, a derivada dele é uma coisa do primeiro grau. Então, somando e subtraindo uma constante qualquer aí, você faz esse cara basicamente virar a derivada desse. Vou fazer um para a gente ver como é que... Oi? Aqui, primeira coisa foi isso daqui não tem raiz real. Então, você pode transformar numa coisa assim. Em seguida, vou chamar isso aqui de y. É uma substituição simples. Em seguida, aí eu tenho y mais b2. Eu já fiz isso agora há pouco, quando eu tinha x2 mais 5. Eu fiz o x igual a raiz de 5, alguma coisa. Então, aqui ó, eu vou pegar o y, vou chamar de bz, também é uma substituição simples. Por quê? Porque aí bz ao quadrado dá b2z2. Mais b2 eu tiro b2, fico com b2 mais 1.
Vamos fazer uma coisa qualquer assim. Imagina que você tem uma coisa assim, x2 mais 2x, vou botar mais... Vou ser legal comigo mesmo, hein? Vou botar mais 5 aqui, tá? Porque aí é x2 mais 2x mais 1 mais 5. Então dá x mais 1 ao quadrado mais 4. Mas, em qualquer circunstância, né, quando você tem... Ou então vamos fazer... Não vou ser legal comigo. Tá? ax2 mais bx mais c. E aqui eu vou botar alfa-x mais beta. Então aqui, o ax2 mais bx mais c, eu faço assim, né? A x2 mais b sobre a, x mais c sobre a. Aí eu faço aqui, isso aqui é igual a, aí eu ponho x2 mais 2 vezes b sobre 2a, x, então é um quadrado de x mais b sobre 2a. Então eu preciso aqui de b2 sobre 4a2, que é o quadrado desse. Hã? Mais c sobre a menos b2 sobre 4a2. Então, isso daqui vai me dar a, aí eu tenho x mais b sobre 2a ao quadrado, mais c menos b2 sobre 4a. Repara que se isso daqui for positivo, não vai ter... Né, se eu igualar isso aqui já é um... Vamos dizer, supondo que o A é maior que zero. Tá? Supondo que o A é maior que zero. Isso daqui é positivo, e esse daqui, se for positivo, não vai dar zero nunca. Né? E isso daqui é a mesma coisa, né, que 4AC tem um A2 aqui que eu... Aqui era 4... Ah, bom, é porque eu tirei o A daqui, né? Tá? Tá? Então, isso aqui já é uma maneira de deduzir a fórmula da solução da equação de segundo grau. Mas então, ó, se eu tiver isso aqui positivo, ou, na verdade, com o mesmo sinal que A, não tem raiz. Então, eu posso, se tiver raiz, eu vou escrever isso aqui como A, x menos R1, x menos R2, e aí eu fatoro. Se não, eu vou ficar com uma coisa assim, uma coisa desse tipo aqui. Outra coisa aqui, antes de fazer isso, é bom eu pensar no seguinte, ó. Se esse cara aqui podia me fazer uma gentileza de ser a derivada desse. Né? Então, a primeira coisa é você pensar assim, ó, eu tenho aqui AX2 mais BX mais C. Então, poderia ser uma coisa assim, né? Eu tenho aqui 2AX mais B. Ou, pelo menos, alguma coisa vezes 2AX mais B. Porque aí esse seria a derivada desse, e aí seria o logaritmo desse.
Se eu tiver a derivada do cara dividido pelo cara, veio do logaritmo, do módulo do cara. Então, poderia ser isso. Mas eu tenho alfa. Então, aqui, vamos dizer, eu tenho alfa sobre 2A. Aqui eu tenho alfa B sobre 2A, então, mais beta menos alfa B sobre 2A. Tá? Então, esse cara daqui está resolvido. Tá? Então, esse daqui vai me dar alfa sobre 2A, 2AX mais B, sobre AX2 mais BX mais C. Então, esse daqui veio do log. Eu estou supondo que. Vou supor que isso aqui é sempre positivo. Tá? Então, log de AX2 mais BX mais C. Tá? E aí ficou uma coisa assim, que é uma constante dividido por esse cara. Então, o que eu preciso saber realmente resolver é uma coisa assim, que é alguma coisa A sobre, vou botar só alfa aqui, X mais alguma coisa. Esse A e esse B não são os mesmos do começo. Tá? Quer dizer, a minha coisa do segundo grau tinha um coeficiente aqui que eu incorporei aqui em cima e pronto. Porque é isso daqui, ó, tá certo? Esse cara daqui resolveu, sobrou esse, que é uma constante, dividido por esse. Aqui tem um A que eu posso botar em evidência, incorporar essa constante, e no fim eu fico com uma expressão desse tipo. E, na verdade, esse alfa aqui pode ser 1. Né? Então, isso aqui, vamos dizer, é igual a... Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa, né? Primeira coisa, eu vou chamar esse daqui de y. Então, imagina que eu tenho que fazer essa integral aqui. Então, eu chamo esse de y. Aí eu vou ficar com a integral de alfa sobre y2 mais b2. Claro que podia ter feito as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu chamo esse cara daqui de bz. Aqui, ó, dy igual a dx aqui. Né? Agora... desculpa, x mais a ao quadrado. Tá? Aí o y igual a bz. Então, dy igual a b dz. E aí eu fico com integral de alfa sobre b 2 y2 mais 1 vezes b aqui dz. Então, esse b ainda cancela aqui. Então, no fim, eu preciso fazer... Agora sim, agora eu faço... Desculpa, Z. Tá? 1 sobre Z2 mais 1 é arcotangente, né? Direto. Né? Tá? Então, moral da história, né? Quando você tem uma coisa do segundo grau, um termo do segundo grau aqui, você tem um pedaço que vira um logaritmo e o outro vira um arco tangente. Tá? É meio surpreendente, né? Porque você tem um polinômio. Quê? Beta? Isso aqui?
Não, o que eu disse foi o seguinte, isso daqui, tudo eu chamei de uma constante. Isso daqui dividido por A, porque eu tenho, isso aqui é um número, isso aqui é outro número. Então eu divido aqui por A, fica x2 mais B sobre A mais C sobre A. E aí eu digo, bom, isso dividido por isso é um número que eu chamei de alfa. E esse cara daqui, supostamente, não tem raiz. Então, ele é x mais alguma coisa ao quadrado mais um quadrado. Então, eu chamei de x mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Quer dizer, eu sempre vou poder fazer isso. Oi? Não, se tiver raiz, aí é outra estratégia. Estou dizendo, se tem raiz, se não tem raiz, é assim que eu vou tratar. Estou supondo que não tem raiz. Se tiver raiz, já faço. Daqui a pouquinho. Eu tenho uma coisa do segundo grau. Então, ou tem raiz ou não tem raiz. No caso, não tem raiz, é isso aqui. Tá? E aí, isso aqui vai dar alfa sobre beta, arco, tangente Z. E aí o Z, você volta aqui, mas basicamente o Z Z, Y sobre B, Y, X mais A. Bom, alguma coisa vezes X mais alguma coisa. Se você não tiver isso, você pode usar que é X mais alguma coisa ao quadrado. Sempre que você tem... Pensa a coisa assim, ó, pensa assim, X2 mais alguma coisa. Sei lá. 4x mais 8. Não, 8 não, vamos botar 9. Tá? Para ficar sempre fácil. Então, isso aqui ó, é x2 mais 4x mais 4. Eu botei o 4 para quê? Porque aqui eu tenho duas vezes 2x. Então, eu faço x mais 2 ao quadrado. Né? Então, aqui mais 5. Então, isso aqui é x mais 2 ao quadrado mais 5. Tá? Sempre você completa o quadrado aqui. E aí você vai ter que tirar alguma coisa daqui. Se você tiver pouquinho, você tira, fica negativo. Aí é bom, porque o negativo você passa para o outro lado e tira a raiz quadrada desse. Se aqui fosse menos 5, igualando a zero, o 5 ia para lá. Essa é a dedução da fórmula da equação do segundo grau. Você completa o quadrado, faz isso. Pronto. Então, mas aqui tinha muito, então eu tirei os 4 e ainda sobrou uma coisa positiva. Então ficou um quadrado mais uma coisa positiva. Então não tem raiz. E aí é isso. Ó. Eu vou chamar esse daqui de y, esse aqui é 2, não é z. Eu vou chamar esse aqui de y, como eu fiz aqui. Aí eu tenho y2 mais 5. Aí eu vou fazer y igual a raiz de 5 vezes z. Eu vou ter 5z2 mais 5, tiro 5 em evidência, fico com 5z2 mais 1. E aí pronto, vai cair no arco tangente. Então, essa é a situação quando... Então, primeira coisa, né? Viemos de uma coisa do primeiro grau dividido por uma coisa do segundo grau. Então, primeira coisa, eu separei aqui a derivada desse daqui, para deixar um logaritmo e sobrar isso. Oi? Do arco tangente? É porque a gente decora um monte de derivadas. Né? Então, arco tangente, vamos dizer, y igual a arco tangente x. Então, a tangente de y é igual a x. A derivada da tangente, você sabe? Secante quadrado. Se não, vamos dizer, tangente. Ó. Tangente y igual a seno y sobre cosseno y. Então, a derivada da tangente vai ser cosseno quadrado
y aqui, cosseno vezes a derivada do seno vai dar cosseno quadrado y, menos seno vezes a derivada do cosseno, que vai dar seno mais seno quadrado y, então é 1 sobre cosseno quadrado y, que é secante quadrado. Então, secante quadrado y linha, regra da cadeia, igual a 1. Então, y' é igual a 1 sobre secante quadrado y, mais a tangente y é x. Então, secante quadrado y é igual a 1 mais tangente quadrado y, que é igual a 1 mais x2. Então, essa é a dedução da derivada do arco tangente. Tá? Então, moral da história, recapitulando. Tem uma coisa do primeiro grau dividida por uma coisa do segundo grau. Aí você olha para essa coisa, né? Tinha mais coisas aqui. Aí você olha para isso aqui e diz, espera aí, quem é a derivada desse? É uma coisa do primeiro grau, alguma coisa vezes x mais alguma coisa. Aí eu procuro isso aqui, tiro um pedaço aqui para que seja um múltiplo da derivada desse daqui. Quando eu faço isso, eu tiro meu termo em x. Eu sempre posso tirar o termo em x. Então, a coisa que tinha do primeiro grau, vamos fazer um... Então, fazendo aqui, né? A gente tinha aqui x2 mais 4x mais 9. Vamos botar aqui alguma coisa, sei lá, 2x mais 1. Não, 2x não, 3x. Né? 3x mais 1. Então, esse cara daqui me daria como derivada 2x mais 4. Eu não quero tirar 2x mais 4 aqui, ainda ficar sobrando x. Tá? Mas eu posso fazer o seguinte, né? 3 meios de 2x mais 4 é igual a 3x mais 6. Né? Tá? Então, esse daqui é igual a 3x mais 1, vou botar 3x mais 5, aliás, mais 6, menos 5. Com isso, agora, eu tenho 3x mais 6. Então, isso daqui agora... Entenderam isso aqui? Que eu procurei aqui esse cara de maneira a transformar esse 2x no 3x. Eu paguei o preço que fosse preciso. Tá? Então, isso aqui me deu 3x mais 6 sobre x2 mais 4x mais 9, menos 5 sobre x2 mais 4x mais 9. Então, esse daqui, na verdade, ele é 3 meios de 2x mais 2 sobre isso aqui. Tá? Então, esse daqui veio do logaritmo de x2 mais 4x mais 9, com 3 meios aqui. Se quiser, bota raiz quadrada disso ao cubo. Foi. Hã? Ah, era mais 4, desculpa. Era mais 4, para dar o certinho aqui. Né? Tá? Então, eu sempre posso fazer isso. Dá para fazer sempre. E aí vai sobrar uma coisa que é uma constante dividido por isso. Esse daqui, então, é 5 sobre x mais 2 ao quadrado mais 5, como eu acabei de fazer.
Então, esse de cá me deu um logaritmo, esse de cá vai me dar um arco tangente. Tá? Oi. É porque eu quero o seguinte. Esse aqui, eu quero sumir com o x daqui. Ou pensando assim de outra maneira, eu tenho esse cara aqui embaixo. Tudo que eu gostaria, quando eu fiz cálculo 1, 2, sei lá, não lembro mais. Eu sei que eu não aprendi a calcular, eu não sabia calcular primitiva, sabia adivinhar. Se saber adivinhar já é alguma coisa. Você não sabe derivar e você olha lá, tenta adivinhar, às vezes dá certo. Mas então, vamos dizer, eu quero adivinhar. Então, o que eu quero? Eu tenho esse cara aqui que já é esquisito. Mas se o daqui de cima for a derivada desse, caiu no logaritmo. Quando eu derivo o logaritmo de U, dá U' sobre U. Eu queria que fosse a derivada. Ou pelo menos alguma coisa vezes a derivada. Uma constante vezes a derivada também não ia mudar muito. Então, o que eu fiz foi tentar, né? Eu tinha aqui 3x mais 1. Bom, se não fosse a derivada, mas se fosse a derivada mais alguma coisa, eu poderia separar em duas partes. Uma que tem a derivada dividido por isso, e a outra que tem uma constante dividido por isso. O caso da derivada está aqui, o caso da constante está aqui. Então, o que eu fiz foi isso. Eu procurei tirar alguma coisa vezes a derivada aqui, de maneira que esse termo em x fosse todo para cá. Como ele era 3x e a derivada era 2x, tem que ser 3 meios. Então, eu procurei transformar isso aqui em 3 meios da derivada. 3 meios da derivada dá 3x mais 6. Então, eu quero 3x mais 6 aqui. Era 3x mais 1. Disse, não, é 3x mais 6 menos 5. Pronto. Oi. Ué, porque eu tinha acabado de fazer enquanto você estava olhando para o lado. Eu peguei isso aqui, aí completei o quadrado aqui. Tá? x2 mais 4x mais 4, aí sobrou 5 aqui. X mais 2. Né? Aí, esse daqui, eu digo, esse daqui é y. Tá? Não estava dormindo totalmente, eu só tinha esquecido. É porque, assim, eu estou fazendo esse exercício, gastando uma aula, praticamente, para fazer isso, só para vocês dizerem, legal, dá para fazer e tal. Então, toda vez que eu clicar lá no computador e mandar ele fazer essa merda, eu sei que daria um trabalho enorme para fazer. E ainda bem que alguém programou isso. Algumas décadas atrás, eu me lembro de um colega meu que estava fazendo doutorado nos Estados Unidos e disse, os caras lá, acho que foi em Stanford, fizeram um programa que calcula qualquer integral e se não tiver uma primitiva, ele também diz. E aí está uma briga entre eles e a universidade, porque eles querem que seja de domínio público e a universidade quer que seja dela e tal, não sei o quê. Então era o chat GPT do momento, era esse negócio. As pessoas gastavam... Imagina, se não tem algoritmo para fazer isso, você conseguir calcular a integral significa conseguir resolver uns problemas lá que ninguém resolve e tal. Enfim, tá? Eu estou... Só para a gente dizer, beleza, dá para fazer, é assim. Depende, repare que isso depende de você pegar o polinômio que está no denominador e fatorar. Aqui vai ter que passar por métodos numéricos, porque, no princípio, não vai ter muito jeito. Mas então, cai assim. Então, é isso. Se por acaso
tiver raízes, é porque vai ter aqui, ó, um menos. Ou não vai ter nada, vai ser zero. Vamos pensar assim, que tem duas raízes diferentes nesse caso. Então, entenderam isso? Quando eu completei o quadrado aqui, ou sobrou alguma coisa, ou não sobrou nada, ou ficou negativo. Vamos pensar que ficou negativo. Então, se ficou negativo, é a mesma coisa, só que aqui é y menos B2. E aí você diz, isso aqui só pode ter vindo de alguma coisa. Alfa 1 sobre y menos B mais alfa 2 sobre... Alfa 2 foi infeliz, né? Alfa 3 sobre y mais B. E como é que isso pode ter acontecido? Só se na hora que eu juntar alfa 1 vezes y mais b mais alfa 3 vezes y menos b sobre... Quando eu multiplicar esses dois vai dar y2 menos b2 de novo. Isso daqui agora tem que dar alfa. Então, alfa 1 mais alfa 3 tem que ser zero. Alfa 1 mais alfa 3 igual a zero para eliminar o termo y. E B que multiplica alfa 1 menos alfa 3 igual a zero. Como B não é zero, você vai ter que ter alfa 1 igual a alfa 3. Né? Certo? Peraí, não, é isso mesmo? Alfa 1 mais alfa 3, B... alfa 1 mais alfa 3 é zero e alfa 1 menos alfa 3 é zero. Então, 2 alfa 1... Só deu 0, 0 aqui? Eu errei aqui. Certo isso? Só que eu tenho que fazer algum outro truque, né? Qual é o truque que eu faço aqui? Sei lá, se eu faço... Bom, posso fazer o truque da secante, né? Porque são raízes iguais. Né? São raízes assim. Eu posso eventualmente fazer uma coisa assim, né? Y igual a BZ, aí eu fico com B2, Z2 menos 1, Z igual a secante θ, e seja o que Deus quiser, né? Z igual a secante θ, aí eu vou ter DZ igual a secante θ, tangente θ, dθ, e aí eu vou ter aqui secante θ. Então, aqui eu vou ter... Tá? Eu estou com uma coisa assim, né? Tá? Eu estou com, basicamente, 1 sobre Z2 menos 1. Então, isso daqui, DZ. Então, isso daqui vai virar Z2 menos 1, vai ficar tangente quadrado θ. E aqui eu vou ter secante θ, tangente θ, dθ. Corta uma tangente, vai dar cosseno θ sobre seno θ, cosseno θ, que é cossecante. Aí deve dar um logaritmo da cossecante mais cotangente, alguma coisa assim. Tá? Então, tem esse aqui. Mas aqui é porque eu tenho duas raízes iguais. Quer dizer, duas raízes iguais não, mas de sinal oposto. Né?
Se você tiver... Porque aqui eu exagerei um pouco, nem sempre dá isso, né? Você pode ter uma coisa aqui que seja x menos R1, x menos R2 e alfa aqui. Tá? E aí, sem ser... Então, aqui você vai escrever alguma coisa, alfa 1, x menos R1, mais alfa 2, x menos R2. E aí você vai ter alfa 2, x menos R2, x menos R1, mais alfa 1, x menos R2. E aí você vai ter alfa 1 mais alfa 2 igual a 0 e R1 alfa 2 mais R2 alfa 1 igual a 0. Aí você vai ter vamos dizer, chama esses dois de alfa, alfa e menos alfa, né? E aí você vai ter alfa 1 igual a menos alfa, alfa 2 igual a alfa. Então aqui você vai ter alfa R1 menos alfa R2 igual a 0. Agora, como R1 e R2, você vai ter R1 igual a R2. Né? Aliás, desculpa. R1 igual a R2. Você vai ter alfa... de novo vou ter 0? Será? Não é possível. Alguma coisa errada aqui. Ah, não, mas é que eu estou fazendo os dois iguais a 0, por isso está dando besteira. Eu só tenho que ter nessa coisa aqui, ó, é porque eu me empolguei, né? O que eu quero é que isso fique igual a alfa. Né? Então eu tenho que fazer alfa 1 x menos R2, lá também, né? Eu acho que não ia dar aquele não. Mais alfa 2 x menos R1 igual a 0, não, igual a alfa. Né? Então aqui eu tenho alfa 1 mais alfa 2 x igual a 0 e R2 menos R2 alfa 1 menos R1 alfa 2 igual a alfa. Tá? E aí você tem solução. Tá? É que você vai ter alfa 1 igual a menos alfa 2, então vamos dizer, você tem R2 alfa 2 menos R1 alfa 2 igual a alfa, então alfa 2 igual a alfa sobre R2 menos R1, isso daqui é menos alfa 1. Aí você joga esses caras aqui e dá um logaritmo e outro logaritmo. Tá? A ideia de base é a seguinte: se eu tenho isso aqui, é como se eu tivesse alguma coisa dividido por 3 vezes 5. Aí disso. Então isso veio de alguma coisa dividido por 3, mais alguma coisa dividido por 5. Tá? E aí eu calculo esses caras. É porque não tem termo em x aqui, né? Tá certo? Porque agora o que eu estou fazendo é o quê? Eu vou juntar isso de novo. Então, o mínimo múltiplo comum é x menos R1, x menos R2. Então, esse cara daqui é alfa 1 dividido por x menos R1 vezes x menos R2, aí eu boto x menos R2 aqui em cima. E o outro de cá, mesma coisa, eu boto x menos R1 aqui em cima. Então, meu numerador fica isso. Então, isso daqui tem que ser igual a isso. Então, esse negócio aqui não tem x. E talvez eu tenha sido meio rápido, né? Aqui nessa história, isso daqui é igual a alfa 1 x menos R2 sobre x menos R1 x menos R2 mais
alfa 2, x menos R1, x menos R1, x menos R2, que é igual a alfa 1, x menos R2, mais alfa 2, x menos R1, sobre x menos R1, x menos R2. Então, se isso aqui vale, isso tudo aqui tem que ser igual a alfa. E aí eu fiz a conta para que isso... Certo? Se eu tenho uma coisa do primeiro grau... Ué, então isso aqui vai ser alfa 1 mais alfa 2 x menos alfa 1 R2 mais alfa 2 R1. Isso tem que ser igual a alfa. Mas alfa não depende de x, então isso aqui tem que ser zero. Entendeu? É o segredo da história. Isso aqui tem que ser zero. E esse daqui é que vai ter que ser o alfa. Então eu tenho duas equações bobas em alfa 1 e alfa 2. R1 e R2 supostamente são conhecidos. E distintos. Repara que se eles forem iguais, não dá certo. Que foi... Aqui também, na verdade, essa coisa foi porque eu errei, eu igualei a zero. Não tinha esse negócio aqui. Tá? Mas se eles forem iguais, então, aqui eu tenho duas raízes diferentes, faço esse negócio e aparecem dois logaritmos. Se eles forem iguais, quer dizer, se eu tiver assim um alfa sobre x menos r ao quadrado, será que vai dar certo aqui? Entendeu? Porque aqui eu vou ter... Porque aqui, ó, quando eu tiver... Se esse for R e esse for R, aqui eu vou ter alfa 1 mais alfa 2 e aqui eu vou ter alfa 1 mais alfa 2 R. Só que esse é zero, então esse é zero, não vai ser alfa nunca. Então não vai funcionar. Mas talvez signifique que eu tenho aqui alguma coisa dividida por 25. E talvez 25 não é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 5. 25 é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 25. Então, eu tento escrever isso aqui como alguma coisa sobre x menos r mais alguma coisa sobre x menos r ao quadrado, né? Será que esse aqui pode ser talvez do segundo grau? Poderia ser, talvez, né? Mas se fosse do segundo grau, eu tinha detonado aqui. Não sei. Vamos ver se funciona assim. Né? Eu posso botar aqui alfa 1 vezes x menos r mais alfa 2 sobre x menos r ao quadrado. E aí eu vou ter alfa 1x menos r alfa 1 mais alfa 2 igual a alfa. E aí eu vou ter... mas aqui eu vou voltar. Não, aqui não vai dar, porque aqui é a mesma coisa, né? Aqui talvez eu tenha que fazer uma coisa assim, ó. Como esse é do segundo grau, minha esperança é botar aqui um alfa 2x mais beta.
Será que vai dar certo? Vamos ver. Se não der certo, não sei o que eu vou conseguir. Alfa 1, x menos r, mais alfa 2, x, mais beta, né, botando sobre... Tá, estou botando no mesmo denominador. Aí eu vou ter alfa 1 mais alfa 2, x, e aqui eu vou ter menos alfa 1, r, mais beta. E aí alfa 1 igual a menos alfa 2, e aí eu posso tirar o beta, né? Beta, espera aí, alfa 1 igual a menos alfa 2, deu 0. Mas eu tenho 3 caras. Eu só vou ter 2 equações, né? Não estou... Eu estou fazendo isso tudo assim de... Que outro truque pode existir aqui? Não sei. Oi. Dá para cancelar o x menos r1 quando o r1 igual a r2? Cancelar? Como assim? Esse daqui? Essa daqui? Sim, mas aqui é igual a alfa, né? Como é que eu vou cancelar? Eu fico com x menos R1, vamos dizer, x menos R, alfa 1 mais alfa 2 igual a 0. Né? E aí eu... Estou com 3... Tem saída isso aqui? Porque aqui eu estou fazendo alfa 2 igual a menos alfa 1, e aí estou fazendo beta igual a alfa 1R. Significaria que eu posso escolher alfa 1 e alfa 2 qualquer coisa? Meio esquisito, né? E também aqui eu não sei se vai... Não sei, não vou parar para pensar agora, mas tem solução aqui também. Tá? Então, mas isso aqui é mais ou menos, então, a ideia é assim, que você tem um quociente de polinômios, aí escreve como uma soma de coisas que tem denominadores do primeiro ou do segundo grau, resolve cada um em separado com essas substituições e tal, e pronto. Então, em princípio, quociente de 2 polinômios, se você souber fatorar o denominador, você pode integrar. Como vocês veem, eu nunca tenho que fazer isso. Mas, se vocês tiverem, o computador fará. Dá uma olhada, não me lembro agora como é que faz isso. Ainda dá tempo para incluir na prova, né? De repente. Bom, só uma observação sobre, essa sim eu acho mais importante, sobre a substituição.
é mais ou menos assim, uma ideia importante é o seguinte, você tem aqui, vou botar assim, aqui você tem uma certa f x, esse é o f de x. E aí você tem aqui, você vai transformar isso aqui numa função de y. Ou fazendo, vamos dizer, você vai substituir de alguma maneira, vamos pensar assim, que o x, né, você vai fazer o x igual a uma certa função alfa de y. Ou, vamos dizer, você poderia pensar o contrário, fazer o y, mas pensa assim, que a sua substituição consistiu em trocar x por y, onde o x vai ser alguma função de y. Então, o seu x vive aqui, o seu y vive aqui, e tem uma função alfa aqui assim. E aqui você tem um a e o b. Então, você tem aqui a integral de a até b de f de x dx. Aí você faz o x igual a alfa de y. Claro que, para vir de a até b, o seu y vem de um certo... Acho que eu vou chamar de φ aqui. Φ. Aí o seu y vem de um certo alfa até um certo beta aqui. Que não tem por que ser igual ao AB. Por exemplo, quando você faz x igual a seno θ, se o x vai de 0 a 1, o θ vai de 0 a π sobre 2. Então, é assim. Então, o que acontece? Para cada cara que você pega aqui, teve um cara aqui. Então, repara como é que a coisa funciona assim. Você tem um y aqui, ele vai nesse x aqui. Quando eu faço, eu troco isso daqui por f de φ de y. Está aqui o y, está aqui o x, que é igual a φ de y, está aqui o f de φ de y. Eu boto ele aqui em cima do y. Então, é meio como se eu tivesse aqui, ó, uma cerca, ou, na verdade, pensa assim, uma tábua feita de bambu. São muito boas essas tábuas feitas de bambu. Né? O cara cola um monte de bambuzinho, faz uma tábua assim, fica legal. Então, tem um monte de bambu aqui. Só que aqui você faz a mesma tábua de bambu, só que os bambus mudaram de espessura. Né? Por quê? Porque vamos dizer, você vai pegar esse cara daqui, ele era o do A. Esse daqui, ele era o do B. E aí você faz... Então aqui, ó, aqui você tem o seu gráfico original. E agora, acho que eu vou usar esse aqui, que é um outro vermelho. Agora você tem, nunca mais vou conseguir apagar isso. Tem isso aqui. Então, repara, cada altura daqui veio para cá. Né? Se você pegar essa partição, você tem aqui uma coisa assim. Então, não dá para você acreditar que isso daqui vai ser igual à integral de alfa até beta de f de φ de y dy.
Porque as alturas batem, mas as bases não batem. É como se eu tivesse... pensa de outra maneira assim. Pensa que aqui é elástico e aqui estão os seus palitos. Aí você pegou e deu uma esticada para cá e os palitos ficaram aqui assim. Então, as alturas são as mesmas, mas a área não é a mesma. Em cada pedacinho, você tem aqui esse pedacinho aqui, que corresponde a esse pedacinho aqui. Quer dizer, esse daqui é o seu dy, esse daqui é o seu dx. E a razão entre esse e esse é vamos dizer, na verdade, assim, isso aqui é a versão infinitesimal do ΔY. Né? Você faz y mais ΔY, ele vai aqui. O y vai aqui. Então, y mais ΔY vai em φ de y mais ΔY, o y vai em φ de y, esse daqui é o seu ΔX. Quando você divide por ΔY, isso daqui tende para filhinha de y. Então, a razão, o fator de esticamento em cada ponto é o f' de y. É como você dizer o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou incorporar aqui um filhinho de y dy. Tá? A gente faz assim, né? A gente faz o quê nessa história? Vamos ver, eu fiquei fazendo assim, eu fiz x substituir por φ de y e disse dx igual a filhinha de y dy. Que funciona exatamente assim. Quer dizer, se eu fizer partindo, vai ser aproximado. Quando eu for lá para o infinitesimal, o fator de correção a incluir é exatamente esse aqui. Então, essa é a razão do filhinho de y dy. E ela tem uma coisa meio muito legal, é que esse filhinho, a coisa pode não ser tão simples assim. Vamos dizer, aqui no meio, pode ser que essa função aqui, na verdade, veio aqui, voltou para trás, deu uma dobrada aqui, voltou e foi. Mas isso vai acontecer o quê? Na hora que você estiver avançando aqui, está indo tudo bem. Aí na hora que você avança aqui e recua, o filhinho é negativo. Aí ele começa a descontar uma parte do que você fez. Só que depois ele vai voltar a ser positivo e vai andar. Então é como se você fizesse assim, você diz, faço essa área, desconto essa, e depois reconto essa que eu descontei. Então, mesmo que essa φ não seja uma bijeção, não faça uma transformação bonitinha, o sinal da derivada compensa. Tá? Então, naquela integração por partes que a gente fez no teste, né, que é o V' du, o linha dv, tinha uma coisa assim, que ia, voltava, descontava, recontava. Né? Só que o U não era função de V, então, vamos dizer, quando você voltava, podia ser com outro valor. Aqui não, você volta com o mesmo valor. Porque se o φ voltou no mesmo cara aqui, a altura é a mesma. Oi. É porque o φ de y é o x. Aí eu pego o y mais ΔY aqui e levo aqui num cara que eu vou chamar de x mais ΔX. Vamos dizer, cada partição que eu fizer num, eu faço a mesma no outro, transformando cada um pelo seu φ. Então, se eu andei aqui ΔY, aqui o y vai no x
o y mais ΔY vai no x mais ΔX. Estou chamando de ΔX. Isso aqui é a definição do que é o ΔX. Mas quando eu estou fazendo isso, eu digo que quanto que eu estico, né? Se eu fizer a integral aqui, quando eu passo para cá, quanto que eu estiquei, na verdade aqui eu encolhi em relação a esse. Isso vai ser a filhinha que vai me dizer. E ela vai me dizer, vamos dizer, se esticou, ela vai ser maior que 1, se encolheu, ela vai ser menor que 1, se andou para frente, ela vai ser positiva, se andou para trás, vai ser negativa. Então, ela vai dar conta. Basta você saber que o A é o φ de alfa, o B é o φ de beta. E agora, aqui na fé, quando você integrar de alfa até beta esse cara daqui, você vai ter de A até B a integral desse aqui. Mesmo, isso que eu estou dizendo, mesmo que o y às vezes avance e o x recue, pode até ir lá fora. Né? Eventualmente, essa função pode estar definida mais para cá, e esse negócio vir aqui fora, voltar, não tem problema, porque se ele começou aqui, terminou aqui, ele vai ter que cobrir essa área uma vez. Porque ele não tem como... Tá certo? Se ele pudesse dar a volta e vir de novo aqui, e mais de uma dimensão, dá para fazer isso. Tá? Você tem por exemplo, você tem aqui um negócio assim, aí está transformando numa coisa no plano. Aí você pode fazer uma coisa assim, e depois voltar, e dar outra volta, e terminar aqui. Então aí tem que vamos dizer, levar isso em conta, mas aqui não. Então, é meio mágico assim, você bota esse negócio e manda ver. Oi? Representaria o seguinte, você poderia, assim como você tem essa integral aqui em x, e você transforma na integral em y, essa mesma integral em y podia ter sido transformada numa integral em x. Né? E aí seria, entendeu? O que esticar aqui, encolhe ali. Tá? Porque aqui você tem a φ, aqui você tem a φ menos 1. Tá? Nem sempre funciona os dois lados, porque esse negócio que eu falei, se o cara fizer aqui uma dobra, né, então você tem uma φ que vai daqui para cá, mas ela não tem inversa, porque dois caras diferentes irão num cara aqui. Tá? Mas essa ideia é importante, essa coisa do fator de esticamento. Tá? Você ter a visão dessa coisa. E, vamos dizer, grosso modo, entender, bom, então tem os métodos de integração, que pessoas que não tinham mais o que fazer na vida programaram, pessoas de bom coração programaram, não, certamente estavam felizes fazendo isso, ganhando alguma coisa da universidade e tal, programaram e a gente pode usar esses algoritmos, mas assim, até para se divertir, vamos dizer, quando a gente tiver o tratamento no futuro de obesidade cerebral, a pessoa vai para a academia resolver umas integrais para poder emagrecer o cérebro. Vai ter uma coisa assim. Oi. Isso aqui? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando você tem um intervalo aqui e vai transformar em outro intervalo aqui continuamente, né, você tem que vir, eventualmente você pode voltar, mas depois você vai ter que vir até aqui. Você não tem a possibilidade de sair daqui e dar uma volta assim. Né? Enquanto que se você está vamos dizer, no plano,
Você poderia, vamos dizer, esse intervalo ser um pouquinho assim, e digamos, podia ser uma coisa assim, você poderia transformar ele numa coroa assim. E aí você vem andando aqui, no que você vem andando aqui, você vem andando aqui. Mas nada impede que quando você chegar aqui no meio do caminho, você já tenha dado a volta aqui, e você continua e dá uma segunda volta aqui. E aí significa que você fez uma mudança de variáveis aqui, só que cada pedacinho aqui foi coberto 2 vezes. Então, a integral que você está calculando aqui, que você trouxer para cá, vai dar em dobro. Então, você tem que se preocupar com esse tipo de fenômeno que pode acontecer. Mas, por enquanto, que horas são? Faz 13. Então, importante a ideia da substituição, né, que a substituição é basicamente você usar a regra da cadeia, porque você também pode simplesmente dizer isso. Ó, eu tenho integral de A até B, de f de x, dx, aí eu tenho uma φ de alfa beta em AB, nem precisa, né? Uma φ de alfa beta em R, com φ de alfa igual a A, φ de beta igual a B, e aí se eu fizer integral de alfa até beta de f de φ de y, φ' de y, dy, isso daqui vai me dar, isso aqui é a derivada, né? Digamos que isso daqui, se essa f é contínua, ela tem uma primitiva, tá? Cuja derivada é essa. Então isso aqui eu posso dizer que isso é f de b menos f de a. Não importa que eu não saiba calcular essa f, achar uma expressão para ela existe. Então eu posso dizer, tá, que tem uma f, tal que f' igual a f. Então eu olho para isso daqui é o quê? Esse cara é a derivada de f de φ de y. Derivada em relação a y, da f' de φ de y vezes φ' de y. Então, se esse cara é a derivada desse, então esse negócio daqui é igual a f de φ de beta menos f de φ de alfa. Φ de beta é B, φ de alfa é A, dá igual. Então, tá, não precisaria essa poesia toda aqui, dizer, por que não falou logo? Isso aqui é só uma fórmula, tá? Que tem ideias. Né? Tá? Mas, basicamente, é isso. Você faz uma coisa para colocar a regra da cadeia. E também que muitas vezes você não calcula. Muitas vezes você usa isso, mas você não calcula em nenhuma das duas integrais. Você simplesmente diz que elas são iguais. E isso significa você entender uma coisa de outra maneira diferente. Tá? Por exemplo, quando eu fiz lá a variação, fiz o trabalho, integrei de um jeito, escrevi de um jeito, deu a variação da energia cinética, e do outro deu uma energia potencial, uma variação de energia potencial, eu não calculei a energia potencial. Naquele caso, eu simplesmente disse, tem uma primitiva aqui. Então, existe uma energia potencial e essa variação da energia potencial compensa com a variação da energia cinética. Então, deu um entendimento diferente, não significou
necessariamente calcular alguma coisa. E aquela dúvida do passado vai sair agora? As dúvidas do passado, alguma hora. Acho que eu botei na lista 1, né? 2, que é uma coisa. É um dito do Poli, que diz que se tem um problema que você não consegue resolver, é porque tem um problema mais simples anterior que você não conseguiu resolver. E às vezes a dificuldade é você descobrir isso. Né? Você olha esse negócio aqui e você não sabe quais são os degraus que estão faltando. Então você conseguir formular a pergunta ou procurar um colega, um monitor, alguém, abordar alguém na rua, eu, tal, olha só, estou com esse problema aqui e tal. A pessoa te ouvir e dizer, eu lembro uma vez tempo no colégio, os caras comentando que aquele treinador de antigamente futsal chamava futebol de salão. E não, o cara é muito bom porque ele chegou para o cara e disse, olha só, você está dominando a bola assim, e se você domina assim, o cara sempre vai conseguir te desarmar. E aí ele olhou o cara jogando, viu onde é que ele estava fazendo errado e corrigiu. Bailarinos estão assim, né? Aula de balé, as pessoas ficam lá fazendo negócio e a professora está olhando e vai lá e corrige mãozinha, diz que é assim, um negócio assim. E precisa ver você errando para entender onde está o seu erro. O professor de música também vai ver você tocando e vai dizer, não, aqui você está segurando no arco errado e aí vai dar sempre errado. Mas precisa fazer isso, senão você vai continuar com a dúvida sempre. Né? Silêncio sepulcral, ninguém pergunta nada. Oi. Dois da discursiva do teste 5. Que ela era? F de 0 igual a 1 e a 12ª. Estava explicando para a Sofia outro dia. É a essência do teste do polinômio de Taylor. Né? Que é o seguinte, imagina você tem um ponto, tem uma F, não precisa ser de R em R, pode ser um intervalo qualquer, mas você tem aqui o X, sei lá, X0, e aí você tem aqui F de X0 e F' de X0 é igual a 0. Aí, imagina que o F duas linhas de X0 é igual a um certo A diferente de 0. Então, você vai escrever assim, ó, F de X vai ser F de X0 mais F' de X0, X menos X0, mais F duas linhas de X0 sobre 2, X menos X0 ao quadrado e mais um resto. Tá? O polinômio de Taylor. Sendo que você sabe que o R de X sobre X menos X0
ao quadrado tende a zero. Tá? Então, você pode chamar isso aqui de epsilon de x e chamar esse r de x aqui de epsilon de x, x menos x0 ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Porque você sabe que o f' é zero, então esse cara aqui não tem. Tá? Esse aqui. Então, a primeira coisa que vai fazer a função variar está aqui. Então, você vai ter que f de x vai ser f de x0 mais esse a aqui. Vamos chamar ele aqui de 2a. Vai ficar só um a aqui. Então, f2 a x menos x0 ao quadrado mais epsilon de x, x menos x0 ao quadrado. Se não tivesse esse, você dizer, opa, é isso aqui, mais isso. Se o a é positivo, significa que eu estou somando x menos x0 ao quadrado, dá uma coisa de bunda para baixo, é um ponto de mínimo, né? Que é o a maior que zero. Se o a for menor que zero, vai ser uma coisa assim. Mas tem esse cara daqui. Só que eu estou bem pertinho de x0. E aqui, bem pertinho de x0, esse cara é muito pequenininho. Então, imagina que o seu A é 0,001. Mas se eu chegar bem pertinho de x, o seu epsilon é 0,0001, menos do que isso. Tá? É menos que 1/10 do A. Então, eu vou ficar isso daqui, ó, eu posso chamar assim de A mais epsilon de x, x menos x0 ao quadrado. Bem pertinho de x0, qual é o sinal disso daqui? É o sinal de A, na verdade. Né? Se o A for negativo, é negativo, se o A for positivo, é positivo. Então, quem vai mandar é o sinal de A, porque eu vou estar multiplicando isso daqui, que é sempre positivo, por uma coisa que vai ter o sinal de A. Então, se A for positivo, ponto de mínimo. Porque vai zerar aqui e vai ser acima. Né? Esse cara daqui é zero em x0 e é positivo para x diferente de x0. Então, ponto de mínimo. Se A for negativo, 0 em x0 fica negativo para cá, vai ser assim. Então, o fato de você acrescentar esse cara daqui não muda o fato de ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tá legal? Agora, imagina que esse cara daqui também fosse zero, mas tivesse isso aqui fosse zero, mas o f 3' de x0 fosse igual a um certo b, um 6b, aqui. Aí eu teria aqui, eu colocaria aqui o f 3' de x0 sobre 3 fatorial, x menos x0 ao cubo. Só que esse cara daqui agora seria também assim. Né? Porque ele dividido por x menos x0 ao cubo iria para zero. Tá legal? Essa parte do... Ele fez todo o trabalho do polinômio de Taylor de ir acrescentando termos do segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, 71º grau e sempre deixando um erro de ordem cada vez menor. Então, você teria isso aqui. Aí, o que você vai ter? Você vai ter aqui b mais epsilon de x, x menos x0 ao cubo. E isso vai ter o sinal de b. Só que, nesse caso, infelizmente, quando x é positivo, é maior que x0, isso é positivo, quando é menor que x0 é negativo. Então, o b pode ter o sinal positivo ou negativo, só não pode ser nulo, quer dizer, tá? Isso não vai ser ponto de máximo nem de mínimo, porque de um lado está abaixo, do outro lado está acima. Se tiver um monte de derivadas nulas, a primeira derivada é nula, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta,
a oitava, quer dizer, todas até a oitava, por exemplo, e a nona for não nula. Aqui você vai ter isso. E esse cara daqui vai fazer as vezes desse B e vai ficar assim. E como esse expoente é ímpar, não vai ser máximo nem mínimo. Mas se fosse par, teria o sinal de B. Tá? Beleza? Na véspera da prova, no dia da prova, assim, a concentração é maior. Mais alguma dúvida pretérita como essa aqui? Não é tão pretérita assim. É que eu não falei suficientemente bem na aula, botei no teste para você pensar nisso, dizer, cara, não sei, e me perguntar no dia da correção do teste. Entende um pouco? A função dos testes é fazer você pensar lá nos negócios e ver o que você não está entendendo. Então, estamos conversados. João Paixão vai lá para C119, né? Foi o que me informaram aqui, que vai ter o seminário hoje na C119. Hã? Alguém me disse, quem foi que me disse? Eu não inventei isso. Foi ele que me disse. A prova vai ser até segunda? Cara, eu não sei, vamos fazer até amanhã, se precisar, a gente prorroga. Pô, uma prova normalmente. Olha só, eu li uma vez um negócio que estava como uma citação do Bill Gates. Bill Gates falou que o cara que faz engenharia ele tem que estudar na véspera da prova para aprender a trabalhar sob pressão. Então, tem que trabalhar sob pressão. Hã? Eu quase aprontei, mas ainda posso fazer uns ajustes finais hoje. Não é porque engenharia é isso, você tem que resolver da melhor solução que você puder num prazo que for. E se você não for o chefe, ainda por cima o filho da puta do chefe vai fazer você trabalhar pra caralho para fazer um negócio para entregar no prazo e depois ele vai chegar à conclusão que não precisou daquilo, vendeu com conversa fiada e você vai ficar puto, mas é assim.